É, Horde de Jogos. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui fazendo um expose de alguém, mas infelizmente você pediu isso, mano. Bom, deixa eu começar me apresentando. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Jacre, eu faço conteúdo falando sobre jogos, mas eu preciso que vocês entendam quem eu sou pra eu explicar onde o Horde de Jogos se encaixa nisso. Há um tempinho atrás eu viralizei bastante, tipo, muito, fazendo um conteúdo tanto quanto diferente. As pessoas me falavam os jogos que elas esqueceram o nome, mas que jogaram na infância e me davam alguns detalhes e eu encontrava esses jogos pra elas. E tudo isso começou quando eu falei em um vídeo que eu tinha esquecido o nome de um jogo e falei alguns detalhes dele. Falei que eram personagens bem intensos. Um deles não tinha perna, outro andava com umas pernas de pau, outro era uma enfermeira muito louca. E eram 4 personagens lutando entre si. E eu dei esses detalhes, o tempo passou, começou a vir muito comentário. E eu fui vendo, e a maioria das pessoas falou o nome de um jogo. Eu fui atrás e encontrei esse jogo. Realmente, era aquele que eles estavam falando. O nome do jogo era Thrill Kill. Nesse mesmo post, muitas pessoas começaram a falar os jogos que elas sabiam os detalhes, mas não lembravam o nome, pra ver se eu encontrava. E eu comecei a encontrar, e foi muito divertido fazer isso. Até porque, cada vez que eu fazia, mais gente via, viralizava ainda mais. E ficou nesse loop por um bom tempo. Mas algumas pessoas começaram a comentar: Jacre, tem um cara roubando teu conteúdo, um cara te copiando, mano. E eu fui ver e, pasmem, era o Horde de Jogos, maldito Horde. Então eu comecei a ver um pouco mais sobre os vídeos dele. Ele é um cara razoavelmente conhecido na internet já, só que ele faz vídeos falando sobre jogos em geral, e não sobre o conteúdo que eu faço, que é encontrando jogos. Mas, bom, aparentemente isso tinha mudado. Ele criou um quadro chamado Horde Detective, ou Detetive Horde, algo assim, onde ele encontrava os jogos perdidos das pessoas que estavam comentando ali. Eu comecei fazendo isso, mano. Eu comecei. Mas tudo bem, tudo bem. Eu fui olhar porque, pô, poderia ser algo diferente. Era tipo, era igual, tá ligado? E, cara, isso foi muito estranho, a ponto de eu achar que uma ação deveria ser tomada. Porque o cara tá fazendo os vídeos igual aos meus? Ele com certeza viu porque meus vídeos tinham viralizado bastante naquela época. Muito, muito mesmo. E eu fui o primeiro a fazer essa parada, então por que logo depois que eu viralizei ele começou? Eu realmente vou ter que fazer algo. Então, Horde, se tu tá vendo isso, ou em algum momento chegar a ver, eu quero que tu saiba. Chegou o momento. Infelizmente vai ter que ser assim. Cara, cara, eu te agradeço. De verdade, Horde, eu te agradeço muito, cara. Fazia um bom tempo que eu queria parar de fazer esse tipo de conteúdo especificamente. Talvez fazer uma vez ou outra, mas não sempre. Só que cada vez que eu fazia, mais gente vinha me pedindo e cobravam na DM, cobravam em tudo que era lugar. Eu não sabia mais o que fazer, mano. Eu não mostrava os jogos que eu queria pras pessoas. Eu tinha que fazer vídeo encontrando os jogos delas. Tudo bem, isso é divertido também, mas fazer isso todo dia. Tinha dias que eu fazia 3 vezes por dia. Encontrava 3 jogos por dia e ficava postando e vindo mais comentários e a demanda vindo e eu queria ajudar todo mundo e eu não conseguia. Cara, tu me desafogou. E eu te agradeço imensamente, Horde de Jogos. Mas de verdade, não é algo que eu não goste. Eu gosto muito de achar jogos pra vocês. Só que, cara, tava se tornando uma parada meio, eu não diria estressante, mas que me sobrecarregava, sabe? E quando eu postava algum que eu achava legal, às vezes eu não botava uma gameplay ali. Às vezes eu tinha a impressão de que o algoritmo cortava um pouco meu alcance quando eu colocava um pedaço do gameplay. Então o pessoal começava a me xingar porque eu não colocava gameplay. E às vezes eu procurava um jogo, encontrava, postava pra pessoa, e outras pessoas iam me xingar porque eu encontrei de outra pessoa e não a delas. E cara, sinceramente, isso não é algo que é agradável pra quem tá criando conteúdo, saca? Eu super entendo, eu entendo vocês. Vocês querem que eu encontre o jogo de vocês, tá ligado? Mas é que não dá. Era muita mensagem. E como eu disse, isso me desafogou demais. Atualmente eu crio conteúdo falando sobre jogos de maneira geral. Falo sobre os jogos que estão grátis no momento, falo sobre jogos cooperativos pra jogarem com os amigos. Isso me dá uma liberdade muito grande pra fazer qualquer coisa, não ficar preso somente a algo que eu ficava. Atualmente, se eu quero postar uma gameplay, eu posto. Se eu quero falar sobre personagens que eu não gosto de algum jogo, eu faço. É libertador ser livre, gente, é libertador. Então a única coisa que eu peço pra vocês é: deixa o Ward achar os jogos, porque ele é o Ward de jogos. Não tem o menor problema nisso, não se preocupem. Não precisa ficar me falando, cara, ele roubou teu conteúdo. A internet é assim. Antes de eu fazer os vídeos encontrando jogos, eu fazia vídeos falando sobre Red Dead Redemption. Eu tinha que ver vídeos de outros criadores que achavam teorias do jogo e tudo mais pra eu fazer meus vídeos. E a internet é isso, as pessoas se baseiam uma nas outras, todo conteúdo é meio que copiado, de certa forma. Existem sim conteúdos totalmente originais, novos, tipo essa parada que eu tava fazendo ali. Eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo. Mas, cara, não tem o menor problema outras pessoas fazerem conteúdo baseado no teu, no meu, no nosso.
Não precisam marcar o Word em todos os vídeos que eu fizer encontrando jogos. Tá tudo certo, mano. Não tem o menor problema. Esse foi um vídeo meio curto que serve tanto como um desabafo quanto como uma explicação e um pedido pra que vocês não incomodem o cara, mano. Tá tudo certo. Talvez eu ainda faça alguns conteúdos achando jogos, talvez não. Mas a parada é que o Word de jogos não é um inimigo. Sei lá.